Bom dia, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui no nosso devocional nessa linda manhã de domingo para responder uma pergunta a qual fizeram lá no canal: é possível desenvolver o meu ministério no deserto? Pois hoje nós temos a resposta para você que está aqui na história de Moisés. Moisés tinha um ministério que não era um ministério para a terra prometida. O ministério de Moisés era para o deserto. Então Moisés foi para o deserto, não porque ele merecia ficar ali, mas Deus usou Moisés como um instrumento. E esse instrumento Deus coloca onde Ele quiser. Então hoje você que tem um ministério, está querendo desenvolvê-lo, mas está passando por um grande deserto e está perguntando para Deus: Senhor, eu tenho feito tudo certo, o porquê que eu não saio do deserto? Hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai olhar ao teu redor e você vai ver que tem um povo, de repente é sua família, são seus amigos, colegas de trabalho ou até mesmo a sua congregação, a igreja a qual você pertence. Tem pessoas ali que estão passando pelo deserto e Deus te levou lá para ser instrumento de Deus para aquele povo. Assim como aconteceu com Moisés. O povo que saiu do Egito, porque Moisés ele era um libertador do povo do Egito, né? O povo de Israel que estava no Egito. Então Deus leva Moisés para libertar o povo. Moisés tira o povo do Egito, porém o Egito não saiu de dentro do povo. Então o caminho que eles iam trilhar até a terra prometida era de 40 dias. Só que Deus é um Deus que sonda o coração. E ele sabia que o Egito não tinha saído ainda de dentro do povo de Israel. Então Deus muda a rota e faz aquele povo caminhar em volta do deserto durante 40 anos. Por quê? Porque o Egito estava dentro do povo. E Deus, Ele é Deus de coisas novas. Ele não queria fazer da terra prometida a extensão do Egito ou a extensão do deserto. Na verdade, nós temos que olhar para um Deus que faz nova todas as coisas. Para isso, as coisas velhas têm que se passar e tudo tem que se fazer novo, mas para aquele que está em Cristo. Então nós vemos que esse povo do Egito, eles não estavam olhando para o Deus de Moisés. Eles estavam aprisionados nas coisas do Egito. A Bíblia fala que a porta do céu é estreita e aquele povo estava acostumado com os prazeres da carne, estava acostumado com a porta larga. Então por isso que ficaram peregrinando 40 anos no deserto e Moisés ficou ali com eles. E aí eu quero dizer para você que nós temos quatro itens para nós poder comentar. Então Moisés estava no deserto, ele ficou no deserto 40 anos com o povo, porém ele era um homem livre. O coração de Moisés era livre. E para provar isso, a gente vê que lá em Gênesis 50, quando ele foi tirar o povo de dentro do Egito, todas aquelas pessoas, a terceira geração de José, cada um pegou armas para estar levando junto, né? Armas de guerra, armas terrenas, achando que eles tinham que ir totalmente armados. Porém, Moisés, que era um homem livre e temente a Deus e que escutava a voz do Espírito Santo, ele levou os ossos de José junto. Então ele não pegou em armas, ele pegou os ossos. Por que ele pegou os ossos? Porque José tinha a presença de Deus. Então quem tem sensibilidade, relacionamento com Deus, não precisa de armas, somente precisa da presença de Deus. Então Moisés ele sai com o povo de Israel para a terra prometida com a presença. E aquele povo sai com armas da terra, com armas de guerra, e achando que aquilo resolveria o problema deles. E eles saem, aí Deus olha e sonda o coração do povo e vê que o coração deles, infelizmente, não se apartou do Egito, pois o Egito continuou dentro do coração do povo. Aí Deus muda a rota daquelas pessoas e ali Moisés permaneceu com eles durante 40 anos. Então a gente vê que Deus descia para falar com Moisés na tenda do encontro. Então Deus, ele passava no meio das pessoas e ele não se direcionava uma palavra para aquele povo, porque pessoa que está aprisionada, Deus não fala. Por que Deus não fala? Porque eles não vão ouvir, meus amados irmãos. Eles não estão preparados para ouvir a voz de Deus.
Por isso que Deus não vai falar. Então Deus descia numa coluna de fogo, ele ia direto para a tenda de encontro e ali ele só falava com Moisés. Então Moisés ele ia desenvolvendo o seu ministério no deserto. Aí a gente pega outro ponto. Moisés se encontra com Deus no monte. Então, quando Moisés foi fazer os mandamentos, ele subiu no monte. Porque era no monte que ele falava com Deus, era no monte que ele orava, era no monte que ele tinha o seu devocional, né? E ali no monte ele permaneceu durante 6 dias em oração, em súplicas. E no 7º dia Deus falou com ele. Então primeiro Moisés ficou 6 dias falando, orando, buscando a face de Deus. E Deus deixou ele 6 dias orando e Deus não falava. Por quê? Deus estava preparando Moisés para receber a Shekinah, o poder que Deus tinha para dar para ele. E ali ele foi desenvolvendo seu ministério no deserto. Um outro item. Então Deus ergueu no altar do monte, ele ergueu um altar no pé do monte. Então Moisés ergueu um altar no pé do monte. Então ele pegou algumas pedras e ele ergueu um altar. Por quê? Porque ele marcou e selou aquele lugar como lugar de oração. Então às vezes a gente tem uns lugares que a gente ora mais. Eu oro muito aqui na minha casa, na minha cozinha, na minha sala. Então esse é o lugar onde Deus preparou para ser o meu lugar de oração. Então o que Moisés fez? Ele pegou pedras e colocou uma em cima da outra e construiu um altar. Então um altar de oração. Então hoje nós estamos entendendo que é possível sim você desenvolver o seu ministério no deserto. Porque o seu ministério para desenvolver não depende de cenário. Nunca dependeu, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca dependeu de cenário. Depende da sua entrega. Depende da sua entrega. Faça do teu coração um lugar secreto, onde você e Deus estão ali conectados, tendo intimidade, relacionamento. Muitas vezes tem pessoas que querem provar a sua religiosidade para as pessoas aqui de fora. E essas pessoas, porque a pessoa que quer viver uma religião, ela depende de cenário. Agora, a pessoa que quer viver uma intimidade nunca dependeu de cenário. Então a gente vê que Moisés, ele não queria viver uma religião. Então ele não dependia do cenário que ele estava. Ele somente dependia da sua intimidade. O lugar secreto estava dentro de Moisés. Então ele orava, falava com Deus, ele buscava a face do Senhor, ele fez os mandamentos. E o último item, ele usava um véu no seu rosto, de tamanha a glória que descia sobre o seu semblante. Por quê? Quando ele descia do monte, que ele tinha falado com Deus, ele descia feliz, contente, alegre, bem resolvido. A luz de Deus estava no teu olhar, no seu semblante. E as pessoas não podiam olhar. Por que isso, missionária? Elas não podiam olhar porque era o oposto do que elas viviam. Muitas vezes pessoas invejosas não conseguem olhar no teu olho. Pessoas invejosas não conseguem ficar muito perto de você, porque o teu brilho incomoda elas. Era o que acontecia com esse povo do deserto. Eles olhavam para Moisés e enxergavam uma liberdade que eles não tinham. Enxergavam uma alegria que faltava neles. Então Moisés tinha que ficar com o véu, porque eles não conseguiam olhar para Moisés. Então hoje eu quero que você tome posse dessa palavra. Seja como Moisés, desenvolva o teu ministério. Muitas vezes esse deserto não é para você, mas o povo a qual Deus colocou do teu lado, eles estão passando pelo deserto. E Deus precisa colocar alguém lá que tenha a presença. Deus levou José para o Egito porque José tinha presença. José permaneceu lá porque a presença estava em José. Então José salvou um povo da fome e salvou também a sua família. E no meio da sua família tinha a descendência de Cristo. Então hoje eu quero dizer para você, se Deus te colocou no deserto, Ele tem um propósito para isso. E você vai sair do deserto. Esse deserto não é lugar de morar, morada permanente, não é. O deserto, ele é um lugar para você passar, é um lugar de passagem. Percebam que José não ficou lá para o resto da tua eternidade, porque os ossos de José foram tirados de lá por Moisés e foi enterrado na terra prometida.
Então hoje eu quero dizer para você, você está no deserto, meu irmão, você está no deserto, minha irmã, desenvolva o seu ministério, porque você não depende do cenário para viver o seu ministério. Tenha relacionamento, tenha intimidade, busque, ore, persevere, se entregue, fique ali junto de Deus, tenha ali um coração grato, um coração de intimidade, não queira viver uma religião, não queira provar nada para ninguém. Seja uma bênção na mão de Deus, seja uma bênção para aquele povo que está no deserto. Às vezes a sua família está passando por um deserto, por provas muito grandes na enfermidade, no relacionamento, e você tem que continuar sendo uma bênção dentro da tua casa. Esse é o seu ministério. Desenvolva o seu ministério primeiro na tua casa, em Jerusalém, para que depois Deus possa te enviar na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esses irmãos que estão ouvindo esta ministração. Eu peço ao Senhor, Pai, que possa ajudá-los, Pai, nesse deserto a qual eles têm caminhado. Ajude eles a desenvolver o seu ministério, Pai, porque nunca dependeu de cenário. Aquele que quer viver um ministério no deserto não está buscando religião, está buscando intimidade, está buscando relacionamento. Oh, aleluia, Jesus, que o Senhor nesse momento possa, Senhor, pegar nas mãos dessas pessoas e ajudá-las, Pai, a viver o seu ministério com excelência, a viver uma intimidade, a viver um relacionamento íntimo com Jesus no deserto, que a liberdade de Cristo que está sobre elas possa enchê-las de coragem, possa enchê-las de ousadia e que eles possam construir grandes altares de oração no deserto, que eles possam construir tendas de encontro no deserto, porque nunca dependeu do cenário. Se o cenário é ou não é favorável, é um lugar de oração, porque nós vamos estar ali prostrados, orando e buscando a face de Deus, porque Deus não vai em lugar de status, pois Deus busca o verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Pois eu profetizo que nesse deserto o Senhor está levantando Moisés, está levantando Esther, está levantando Daniel, está levantando Pedro, Tiago, João, está levantando Paulo, levantando homens e mulheres de Deus no deserto, que estão sendo levantados para o ministério do Senhor, para trabalhar na seara do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, desde já eu agradeço e eu profetizo que esta ministração, que esta oração vai tocar as nações. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Viva o teu ministério no deserto. Toma posse do que Deus te deu. Seja você uma bênção para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu te cubro com o sangue de Jesus. E eu declaro que a armadura de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.